Olá, bem-vindo. Eu sou o Rogério. Este vídeo aqui é continuação da leitura da legislação federal do concurso público de auxiliar técnico de educação. Eu fiz 2 vídeos, li alguns artigos e acabei esquecendo desses dois aqui, o 40 e o 41. Então esse vídeo aqui é a leitura apenas dos artigos 40 e 41 da Constituição Federal. Vamos lá. Vamos lá, dos servidores públicos, artigo 40, aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto nesse artigo. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata esse artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos parágrafos 3 e 17. 1. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave contagiosa ou incurável na forma da lei. Compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma de lei complementar. Então a compulsória não será 70 anos apenas. Pode ser 75 também. Então grava esse inciso aqui, grava do jeito que ele está aí. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou aos 75, do jeito que está aí. 3. Voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo, em que se dará a aposentadoria observadas as seguintes condições: a. 60 anos de idade, 35 de contribuição se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição se mulher. 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria e as pensões por ocasião de sua concessão não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Parágrafo 3º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o artigo 201 na forma da lei. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: 1. Portadores de deficiência; 2. Que exerçam atividade de risco; 3. Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Parágrafo 5º. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao disposto no parágrafo 1º, inciso 3, a linha A, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto nesse artigo. As pessoas às vezes têm uma dúvida, mas ele pode ter 2 aposentadorias? Pode, desde que seja assim, ó. Por exemplo, você pode ter uma aposentadoria no regime CLT, que seria a aposentadoria pelo INSS, e uma aposentadoria
pela prefeitura ou pelo estado como servidor público. Aí você consegue ter 2 aposentadorias. Apenas desta maneira. De outra não existe. Parágrafo 7º. Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual 1. Ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito, ou 2. Ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. Parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Parágrafo 10º. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Esse parágrafo 10 é ótimo, né? Vou até anotar isso aqui. Óbvio que não pode ter contagem de tempo fictícia. Isso é crime. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, a soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarada em lei, de livre nomeação e exoneração e de cargo efetivo. Parágrafo 12. Além do disposto nesse artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, do que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarada em lei, de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no artigo 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral e de previdência social de que trata o artigo 201, com
percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Parágrafo 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no parágrafo 1º, inciso 3, a linha A, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no parágrafo 1º, inciso 2. 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10. Parágrafo 21. A contribuição prevista no parágrafo 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Artigo 41. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Anota isso aqui bem forte, porque é bem capaz que vai cair na nossa prova. Lembre-se, estágio probatório, 3 anos. Não se deixe cair em tentação. Você vê que no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais fala lá em 2 anos, mas em cima tem uma observação, que lá é um Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição. Então está lá, redação dada pela Constituição Federal e tal. Então o que está lá 2 anos, não são 2 anos, são 3. Se cair na sua prova, estágio probatório, 3 anos. Parágrafo 1º, o servidor público estável só perderá o cargo. Isso aqui é importante anotar, porque eu já vi cair em concurso. Os 3 itens. Quais as formas que ele vai perder o cargo? Inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 3. Mediante processo de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Então, o noticiário que tivemos ultimamente sobre demissão de servidor público já é previsto na Constituição. O que vai acontecer é que vai ter uma maior fiscalização acerca disso, mas já está previsto na Constituição essa forma aí de desligamento do servidor. E o servidor que não passa em estágio probatório, o que acontece com ele? Se ele só vai perder o cargo nessas situações, ele entra nesse segundo aqui, ó. Ele entra num processo administrativo e é assegurada ampla defesa, e aí vão julgar se vai perder o cargo ou não. Tá certo? Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esta finalidade. Normalmente é o seu chefe imediato e mais alguém por lá. E é isso. Espero que tenha gostado. Clica no sininho para ficar por dentro das novidades. Assim que eu lançar um vídeo, você é notificado. É importante também deixar o like, que aí a plataforma entende que você está gostando do vídeo e vai te notificar rapidamente. É isso. Fique na guarda do próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!